Oi, Laila, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo para te explicar a questão que você pediu, a primeira questão, tá? A primeira questão que você me mandou pediu para calcular o perímetro do retângulo, sendo o comprimento 2 raiz dividido pela raiz de 3 e a largura do retângulo 5 dividido pela raiz de 27, tá? Então, se um comprimento é 2 dividido pela raiz de 3, o outro comprimento também é 2 dividido pela raiz de 3, né? Retângulo, os lados opostos têm a mesma medida, tá? Assim como se esse lado aqui ele mede 5 dividido pela raiz de 27, aqui é a mesma coisa, 5 dividido pela raiz de 27. Só que, o que é o perímetro? Perímetro é você somar as medidas de todos os lados de uma figura, tá bom? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Só que aqui a medida do comprimento, 2 dividido pela raiz de 3, tem uma raiz no denominador. E a gente não trabalha com raiz no denominador. Assim como nós temos também uma raiz quadrada de 27 no denominador da largura desse retângulo. Então, antes de fazer a soma, nós temos que transformar, racionalizar esse número aqui, ó, 2 dividido pela raiz de 3, e racionalizar também essa raiz quadrada de 27 que está aqui embaixo, tá? Na verdade, racionalizar, resumindo, a racionalização é você tirar essa raiz do denominador, tá? Quando você tira essa raiz do denominador, esse processo chama-se racionalização, tá? E eu fiz aqui, por exemplo, ó, 2 dividido pela raiz de 3. Como que você racionaliza esse número, tá? Eu repeti 2 raiz de 3 aqui, ó, e vou multiplicar esse número por um outro, por uma fração, na verdade, ó. Eu multiplico esse número aqui por uma fração. Essa fração vai ser a raiz que está no denominador. Denominador é a raiz quadrada de 3. Então, você vai multiplicar esse número todo aqui por raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3, tá? Eu acho que você já viu esse processo de racionalização, tá bom? Observa o número que está aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 3. Então, você vai multiplicar esse número todo aqui pela raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Se tivesse uma raiz quadrada de 5 aqui embaixo, você teria que multiplicar todo mundo aqui pela raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, tá bom? Aí fica assim, ó, 2 vezes a raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Você não pode multiplicar esse número que está fora com esse que está dentro da raiz, tá? Cuidado. Aqui tem um zinho oculto aqui, ó. Tem um fator externo aqui que é o 1 que não aparece. Aí, na verdade, você faz 2 vezes 1 dá 2 e repete a raiz de 3, tá? Aqui você pode multiplicar esse 3 por esse 3, porque os dois estão dentro da raiz, tá vendo? Estão dentro da mesma raiz do mesmo índice, ó. Então, você vai fazer 3 vezes 3, raiz de 9, tá bom? Continuando, eu repeti 2 raiz de 3, porque não tem como fazer mais nada aqui em cima, ó. Repeti 2 raiz de 3. Quanto que é a raiz de 9? Raiz de 9 é 3, tá bom? Então, esse 2 dividido pela raiz de 3 se transformou em quê? 2 raiz de 3 dividido por 3, tá? Eu racionalizei essa fração aqui, porque nós não podemos trabalhar com raiz no denominador, tá? Depois nós vamos usar ele para achar o perímetro. Vamos trabalhar agora com essa largura aqui, ó, 5 raiz quadrada dividido pela raiz de 27, tá? Esse 5 dividido pela raiz de 27, eu também posso simplificar essa raiz de 27, ó, tá bom? Diminuir, simplificar essa raiz de 27. Como, ó? Raiz quadrada de 27 é igual a raiz quadrada de 3 ao cubo. Antes disso,
eu vou te explicar, ó, por que que a raiz de 27 é 3 ao cubo. Eu vou decompor o 27 em fatores primos, tá? Aqui já é uma outra situação, é você simplificar raízes, raízes não exatas. Na verdade, está envolvendo um monte de conteúdo na mesma questão. Você pode até ter um pouco de dificuldade de resolver por isso, tá? Envolve vários conteúdos, vários assuntos na mesma questão. Raiz de 27, tem como eu simplificar a raiz de 27? Tem, tá? Você faz a decomposição do 27, ó, 27 é por 3 que dá 9, 9 é por 3 que dá 3, é por 3 que dá 1, tá? Então você pode dizer que 27 é quem? É 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 27, tá? E aí, raiz quadrada, você sabe que você tem um 2 aqui, não sabe, ó? Você tem um 2 oculto aqui que não aparece, ó, por isso que é raiz quadrada, ó. Tem um índice 2 aqui. Você vai escrever esse 3 ao cubo, como que você pode escrever 3 ao cubo? 3 ao quadrado vezes 3, tá? 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 que tem aqui. Você colocou esse fator 3 ao quadrado porque você tem o índice 2 aqui, tá? Ó. Aí você escreve assim para você tirar esse fator aqui da raiz, ó. Se esse fator tem o expoente igual ao índice, ó, se são iguais, esse cara aqui sai da raiz, ó. Esse fator sai da raiz sem o expoente, tá? E esse cara que tem expoente 1, esse número que tem expoente 1, ele permanece na raiz, ó. Então, o 27 é igual a 3 raiz quadrada de 3, tá bom? É uma simplificação da raiz de 27. Aí eu voltei para cá, ó. Esse 5 raiz de 27 é igual ao quê? A 5 dividido... Quem é a raiz de 27? Acabamos de simplificar a raiz de 27, é 3 raiz de 3. Aí nós temos também que racionalizar isso aqui, ó. Tá? Tirar essa raiz do denominador. Aí você, mais uma vez, vai multiplicar esse número todo aqui pela raiz de 3 dividido pela raiz de 3. A raiz que tiver aqui embaixo, você vai multiplicar esse número todo aqui, ó, por uma fração. E quais serão os termos dessa fração que você tem que multiplicar esse número? Os termos é a raiz que está aqui, ó. Raiz de 3 é a raiz de 3. Aí você faz 5 vezes a raiz de 3, 5 raiz de 3. Não pode multiplicar 5 com 3, não, tá? Não pode multiplicar quem está fora com quem está dentro da raiz. É 5 raiz de 3. Esse 3 que está fora, você multiplica com o 1zinho que está oculto aqui, ó, que não aparece, tá? Aí vai ficar 3 vezes 1, 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3. Você vai repetir a raiz e vai fazer 3 vezes 3, 9. Tá? Continuando, repetiu o numerador, que é 5 raiz de 3. Repetiu o 3. Quanto que é a raiz de 9? É 3. Raiz de 9 é 3. E para finalizar aqui, repetiu 5 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Tá? Então, agora nós não vamos trabalhar com 5 dividido pela raiz de 27. Nós vamos trabalhar com quem? Com 5 raiz quadrada de 3 dividido por 9. Aí nós vamos ter um outro retângulo, tá? No comprimento, ó, ao invés de ser 2 raiz de 3, vai ser quem? 2 raiz de 3 dividido por 3. Esse lado é igual a esse, mesma medida, tá vendo? Essa largura, ao invés de ser 5 dividido pela raiz de 27, vai ser 5 raiz quadrada de 3 dividido por 9. Esse lado é igual a esse, tem a mesma medida, tá? Agora você vai achar o perímetro. Você vai somar, ó, esse lado mais esse. Aí eu coloquei 2 raiz de 3 dividido por 3, mais 2 raiz de 3 dividido por 3, mais esse lado que é 5 raiz de 3 dividido por 9, mais esse lado que é 5 raiz de 3 dividido por 9, ó, tá? Você somou os 4 lados. Aí tem que ter outra atenção aqui, ó. Nessa soma aqui, os denominadores são 3. Aqui, os denominadores é 9, tá vendo? Então, você não pode somar todo mundo junto aqui não, tá? Você vai somar esses dois números aqui, porque eles têm o mesmo denominador. Como que é a soma com o mesmo denominador?
Você vai repetir o denominador 3 e vai somar, ó. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá o quê? 4 raiz de 3. 2 mais 2, 4. Repete a raiz de 3, tá? Não mexe com esse número que está dentro da raiz. Repetiu mais, vai somar esses dois caras aqui, porque os denominadores são iguais. Repete o denominador. 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. 5 mais 5, 10. Repete a raiz de 3, tá bom? Quando chegou aqui, os denominadores são diferentes, tá vendo? Ó? Você não pode ter soma de fração com denominadores diferentes. Você tem que igualar os denominadores, tá? Igualar como? Tirar o MMC de 3 e 9. Eu não sei como que você faz na sua escola, tá? Mas aqui eu explico assim, você vai tirar o MMC de 3 e 9, tá bom?